Bom dia, pessoas! Vamos contar mais um sonho. E este sonho é antigo. Foi o primeiro sonho que eu acordei e já pensei: uau, esse sonho dá um livro. E foi um sonho que inspirou a minha vida. Então eu vou compartilhar com vocês este primeiro sonho que me deu assim prazer em trabalhar com os meus próprios sonhos, que eu comecei a analisar eles. Então vamos a este sonho. É um sonho longo, já aviso, mas dessa vez eu vou contar ele todo mesmo assim. Este sonho tem algumas partes. Inicialmente, a gente estava na casa da minha avó. A gente é a galera de sempre, que sempre frequentava a casa da minha avó. Eu, minhas primas, minhas tias, aí eu tava brincando com minhas primas, quando chegou 4 seres. E eu falo seres porque eles eram humanos, mas eram meio anjos, era diferente, sabe? Eles usavam uma túnica preta com capuz, assim, e eles não andavam, eles deslizavam sobre a terra, por isso que já deu pra ver que eles não eram exatamente humanos. Eu chamo eles de anjos, porque na minha concepção anjo combina muito bem. E eles bateram na porta, eu fui atender e eles meio que ordenavam. É muito louco isso. A pessoa bate na sua porta e te dá ordens, né? E aí ele já falou, o chefão deles lá, né? Já falou: você e você, vem com a gente. Aí a minha prima começou: mas eu também quero ir. Aí veio o último anjo, o quarto anjo, né? Falou: você vem com a gente. Você fica aqui que a gente tem outra função pra você. E aí eles foram pra cozinha. E essa minha prima ficou com os adultos, com minha avó, meu avô, minhas tias, minha mãe e outras, as mais jovens, assim, vamos dizer, sendo que a minha prima é da mesma geração que eu e ela é mais nova que eu, mas enfim, esse outro grupo foi com esses anjos. E um detalhe muito importante é que esses anjos, eles não falavam, né? Eles mandavam, tudo que eles falavam era mental. E a gente sentia isso dentro do nosso corpo, a gente não ouvia o que eles falavam, eles não movimentavam os lábios e não era através de som, era de algo que as mensagens deles entravam dentro da gente e a gente entendia e dava um certo medo, a gente meio que obedecia. Enfim, esses 3 anjos então ficou com a gente, nos armaram com espadas e começou a explicar, nos posicionou em lugares estratégicos. E aonde a gente estava, lá na casa da minha avó, tem um quintal, tem um murinho e tem uma escada que vai pro porão. E eu fiquei bem assim nesse murinho atrás dele com esse meu anjo, que coincidentemente era o líder daquela galera lá, ou pelo menos eu achava que era o líder porque ele era quem mais falava, mas talvez ele mais falava comigo, mas enfim. Tava bem na entradinha assim, pra portinha que dá pra essa escada, que na verdade nem tem porta, é só não tinha. Só um buraco, deu pra entender. Eu tava lá bem nessa entradinha e ele estava falando que os inimigos estavam subindo, que era pra gente aguardar, porque a gente ia entrar em uma batalha com eles. E conforme ele ia falando, assim, meio que ele deu o poder dele pra mim, né? Ele passou, então eu via nitidamente quem eram os inimigos, que também estavam com uma túnica, só que eu acho que era marrom, a roupa bem semelhante, mesmas características, deslizavam em vez de andar, não falavam e estavam subindo lentamente conforme ele explicava quem eram eles, por que eram inimigos da batalha e tal. E era como se o muro não existisse, eles não me viam, mas eu sentia eles porque o meu anjo tinha toda essa informação e ele foi passando pra gente. Só que no momento que ele falava, então não vamos atacar,
eu ataquei. Eu fui agindo por impulso, porque eu sabia que ia ter a batalha, que eles estavam chegando, e eu sabia exatamente onde eles estavam em cada degrau. E na hora que chegaram no último, eu pulei com tudo com a minha espada. Só que então não vamos atacar é porque eles também estavam com espadas. E eles seguravam a espada assim, de frente com o corpo, e iam com uma postura bem forte, bem firme. E aquela espada bem assim, protegendo todo o seu corpo. Eles seguravam a espada assim, mas na altura do umbigo, e a espada vinha até para cima da sua cabeça. Então, quando eu pulei da escada com a espada assim de lado, pá! A espada simplesmente bateu na espada deles assim, e nada aconteceu. E aí, eu estava de frente, sem experiência nenhuma de lutas de guerra. Eu estava na frente com 4 anjos armados com espadas, super firme, e eu lá, putz, fiz o que eu não deveria fazer, fiz merda. E o meu anjo só pegou eu assim e me puxou, me jogou assim pra trás assim da escada, né? E começou a gritar comigo e tudo vibrou. E aí o sonho reiniciou. É muito louco. Essa eu considero a parte 1. E aí a gente tava na casa da minha avó, brincando, e aí bateram na porta, eu abri, eram esses anjos, a minha prima queria vir, só que ela tinha outra função, então ela foi acompanhada com a função dela, e a gente ali, ele nos preparou, nos ensinou e tal. E aí, dessa vez, eu não pulei pra frente, né? Eu esperei, então não vamos atacar. E aí eles chegaram, e aí os anjos foram instruindo, e a gente começou a batalha e tal. E só sei que precisou reiniciar de novo o sonho. Eu não lembro que cagada que eu fiz dessa vez, mas reiniciou de novo para conseguirmos vencer essa batalha. E aí a gente venceu. Assim que a gente venceu a batalha, fim da parte 1. A gente desceu essas escadas onde esses anjos tinham subido. E a gente desceu, indo na frente, os anjos atrás, e a gente tipo assim, mano, pra onde que a gente tá indo? O que que vai acontecer? Por que que a gente tá descendo aonde os caras mal subiram? Né? Mas todas aquelas dúvidas assim, mas o medo de perguntar. A gente não perguntava não. Por mais que a gente quisesse informação, a forma como esses anjos falavam com a gente era meio que, ai, por favor, não fale mais, sabe? Não doía, mas era uma comunicação muito diferente e muito forte, dava um certo medo, né? E a gente queria respostas, mas também não queria perguntar. E a gente desceu. E aí a gente chegou numa construção que havia uns 7 pilares em uma forma circular, assim, em forma de U. Era uma construção que parecia estar meio de barro, e a impressão, e era extremamente alto, extremamente elegante. A impressão que dava é que era um castelo, mas ao mesmo tempo, por ser feito de barro assim, não tá finalizado, também tinha a impressão que era o subterrâneo de um castelo. Era como se fosse a parte de baixa sustentação desse castelo, que também tinha muita importância. E era incrível, a construção muito linda, só que tava toda cru, tava sem finalização, tava escuro, o chão tava batido na terra, tinha muita poeira, não era um lugar assim muito agradável, porque não tinha finalizado. Então é um lugar que tinha essa impressão de que seria algo fantástico, maravilhoso, mas que por não ter finalizado não era agradável ainda. Enfim, os anjos levaram a gente lá. Já tinha algumas pessoas em frente a alguns pilares e posicionou a gente na frente de cada um de um pilar. E eu fui bem pro pilar do centro, assim, no pilar do meio. Tinha 3 desse lado e eu aqui. E aí eu olhei assim, falei, tá, e agora? Eu vou ficar de castigo olhando pra parede? O que é pra fazer aqui? O que acontece agora? E os anjos não falaram nada, ficaram todos lá no fundão, só observando em silêncio. E aí eu olhei assim para baixo, tinha uma semente. E essa semente, ela brilhava. A minha semente era uma cor entre um
castanho cintilante, às vezes era um brilho meio dourado, às vezes meio marrom, era algo nesse sentido. E bem assim na altura da minha cara tinha um suporte, assim, um buraquinho onde cabia exatamente a semente. E ele era todo desenhado, sabe? Como eu descrevo como tomada antiga. Enfim. E era todo de ouro velho, sabe? Um ouro que tava bem sujo, envelhecido, mas dava pra entender que aquilo era de ouro. Aí tá, tem a semente brilhando no chão, tem um lugar que cabe ela perfeitamente, tem todo um detalhe dizendo que aquilo é importante. Eu peguei a semente do chão e coloquei lá. Foi eu fazer isso, cara, tudo ficou claro. Aquele salão que a gente tava ficou com uma iluminação tão linda, tão gostosa. Ainda tava com cheiro de poeira, seco, assim, né? Mas tava tudo muito claro, tava muito bonito. Inclusive a questão da minha mente. Tava muito claro que a gente só precisava fazer isso. Pegar a semente e colocar no lugar certo, que as coisas iam acontecer e aquele lugar ia se transformar naquilo que ele deveria ser. A nossa função era cuidar daquela semente, colocar a semente no lugar certo. E aquela semente tinha muito poder, tanto que ela brilhava. E a minha, ela brilhou intensamente. E o brilho dela iluminou todo o lugar. E as outras sementes começaram a brilhar mais fortes ainda. E deu para perceber que cada semente tinha uma cor, uma luz diferente. E tava muito bonito. Tava muito incrível. Esse brilho foi inspirador. E aí eu falei, é isso. Pronto, é simples, por isso que nem falaram que é pra gente fazer, é muito simples. Aí eu fui na pessoa do lado e falei, olha, você tem que pegar essa semente aqui do chão e colocar aqui. E a pessoa, sabe, parecia que eu tava falando em outra língua, né? Aí eu tipo, não, você pega essa semente aqui, ó, e coloca aqui, tá vendo que cabe? E a pessoa, não tô entendendo, sabe? Mas muito lento, muito difícil, e era tão óbvio. Aquilo tava me dando raiva. Eu falei assim, aqui ó. Aí eu catei a semente da pessoa e enfiei no lugar lá. Tudo vibrou. Tudo começou a despedaçar. Tudo começou a desmoronar. E o meu anjo de novo me catou assim por trás e puxou assim e começou a gritar comigo. E aquilo tremia por dentro, do mesmo jeito que o castelo estava desmoronando na cima das pessoas e os anjos correndo para salvar elas, eu estava sendo desmoronada por dentro com a raiva daquele anjo, né, os gritos que ele dava. E o sonho reiniciou. E a gente de novo estava em cima, na frente daqueles pilares. Felizmente não tivemos que passar por toda a batalha de novo, como eu disse, é a parte 1, essa é a parte 2. Aí tô lá parada na frente daquele pilar, tudo escuro, seco, pesado e inacabado. Eu peguei minha semente, pus lá, tudo ficou claro, me deu uma energia muito boa. Aí eu falei, entendi. Não é pra mim fazer o que é pro outro fazer. Eu posso ajudar a orientar, mas eu não devo tomar pra mim o que é do outro. Então eu fui na pessoa do lado e comecei a conversar com ela. Comecei a conversar e falou assim, você viu? Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Não, não tô entendendo. Nossa, é difícil entender, né? Mas você percebeu alguma coisa? Não sei, tem esse pilar aqui que a gente tá de frente. Falei, você viu ali embaixo que brilha? Nossa, é verdade, brilha. Parece uma semente, né? Falei, parece uma semente. E será que a gente pode pegar? Aí ele pegou e falou, nossa, é tão bonita, né? Bonita. E esse negócio aqui, você tinha reparado? Nossa, não tinha reparado. Que legal. Parece que cabe a semente ali dentro. Parece que cabe a semente ali. O que será que acontece por? Aí a pessoa foi lá e pôs. E, gente, sabe toda aquela poeira? Se desfez. Começou a cair água, assim, um riacho. E veio, sabe, toda uma energia gostosa. Tudo estava muito abafado.
E o clima ali ficou perfeito por causa da presença dessa água que veio, porque essa pessoa colocou a semente dela no lugar certo. E aquele lugar teve, além de luz, teve vida. Teve uma temperatura gostosa, acabou essa questão de ar abafado, poeira, não, ficou tudo limpo, claro e limpo. E aí eu falei, nossa, sabe que a gente podia ajudar as outras pessoas a fazer isso também, né? A perceber isso. Nossa, a gente podia, então faz o seguinte, você vai naquela pessoa ali, eu vou naquela pessoa ali. E aí a gente foi fazendo isso. Aos poucos a gente foi conversando com as outras pessoas e cada pessoa no seu tempo percebia a semente, percebia o lugar da semente, pegava a semente, fazia e algo se transformava. Aquele lugar, gente, ficou perfeito, ficou incrível, sabe? Plantas cresceram por ele, ficou um lugar verde, iluminado, gostoso, né? Animais vieram, sabe? Aquele som de pássaros e tal. Aquilo virou o paraíso. De semente em semente, cada semente trazia um tipo de transformação para aquele lugar. E aquele lugar virou paraíso. E enfim, cumprimos a nossa missão, sabe? Foi lindo, foi espetacular. Eu fiquei maravilhada com cada significado que eu consegui pegar deste sonho, principalmente a segunda parte. A primeira parte, vamos dizer que eu apanhei muito, mas a segunda foi muito mais gostoso. E o que eu aprendi com esse sonho? Eu aprendi que cada pessoa neste mundo tem um propósito a ser cumprido. E às vezes a gente nem sabe o que é. Mas esse propósito está na nossa frente. Muitas vezes está na nossa frente. Nosso propósito está ao nosso alcance. Ele depende só da gente. Eu não preciso que outra pessoa venha fazer por mim. Na verdade, a gente não pode fazer por outra pessoa. A gente não pode permitir que outra pessoa venha e faça pela gente. Porque esse é um grave erro. De verdade, esse é um grave erro. Tomar as dores do outro para si. A gente pode sim, a gente deve sim auxiliar. A gente só vai conseguir alcançar o nosso propósito completo. E o que é para ser esse paraíso, sabe? Alcançar a finalidade, aquilo que a gente deseja para aquele lugar, para aquele ambiente, para nossa vida. A gente só vai alcançar se a gente conseguir também que as outras pessoas alcancem, né? Porque a gente não é sozinho. A gente vive num mundo, e eu gosto de falar, somos seres sociais. A gente depende um dos outros. Quando eu encontro o meu propósito, eu também preciso fazer com que o outro encontre o seu propósito. E isso muitas vezes nem tem a ver com o meu propósito. Tem nada a ver. Mas enfim, o todo tem a ver. Por isso que é importante ajudar o outro. Esse todo, essa compreensão, esse cada um fazer a sua função, faz com que tudo faça sentido, tudo se encaixe e seja para isso. Eu não sei descrever isso, mas quando cada um faz a sua parte, a gente consegue alcançar um paraíso. A gente consegue levantar um castelo imenso, incrível, com pequenas atitudes básicas. Às vezes, quando a gente fala em propósito, a gente acha que eu devo salvar o mundo, né? Salvar o mundo da fome, da miséria. Eu preciso fazer com que nenhuma pessoa mais se mate nesse mundo. E às vezes não. Às vezes é acolher o seu amigo, às vezes é fazer o seu trabalho muito bem, às vezes é motivar as pessoas, às vezes é cuidar, limpar os parques, praças onde as pessoas poluem, às vezes é não poluir, às vezes é resgatar um animal, às vezes é encaminhar alguém de uma maneira certa, um animalzinho para uma instituição, enfim. A gente tem muitos tipos de propósitos a ser realizados. Por exemplo, no meu sonho apareceu o número 7, mas a gente tem 9 tipos de inteligência. 9 tipos de inteligência. A gente tem a pessoa que tem a linguagem extremamente desenvolvida e vai ser ela, a pessoa capaz de
levar conhecimento para as pessoas, porque ela consegue alcançar as pessoas através da linguagem, dos diversos modos de linguagem que existem. Existe a pessoa que tem a lógica, e essa pessoa que tem a lógica, ela vai conseguir criar coisas incríveis, principalmente nas áreas de tecnologia, de conhecimento, de resolução de problemas. Então esse talvez seja o propósito da pessoa que usa lógica. Tem a pessoa que é intrapessoal, que ela vai trabalhar as questões internas, emocionais. Ela vai ser uma pessoa que vai se construir de uma maneira sólida. E vai também servir de exemplo para que as outras pessoas também solidifiquem a sua personalidade, consigam lidar com suas emoções, enfim. É muita coisa que a pessoa que é intrapessoal, que tem esse tipo de inteligência, vai trazer para o mundo. E aí temos a interpessoal, que é aquela pessoa que vai vir falar para o outro: olha, você viu que tem uma sementinha aqui no chão? Essa pessoa que consegue entender o outro, consegue ajudar o outro, porque ela tem uma capacidade empática de compreensão do outro muito grande. Enfim, dei exemplo de 4, mas existem 9, né? 9 comprovados, viu? Deve existir muito mais. E uma coisa interessante, não é porque eu tenho um tipo de inteligência que eu não tenho os outros. Não, a gente tem vários tipos de inteligência e níveis diferentes. É claro que vai ter alguma que vai sobressair. E o nosso propósito vai estar relacionado a essas inteligências que a gente tem mais facilidade. Poxa, você pode ter o dom de dançar, ou de usar o corpo muito bem, ou de fazer uma arte. E você pode trazer uma mensagem para o mundo, uma esperança ou uma perspectiva através do seu controle corporal. Enfim, temos muita capacidade de transformar o mundo que a gente vive. Cada um com o seu propósito, com a sua semente, no lugar certo, na hora certa e do modo certo, a gente consegue transformar toda a nossa realidade. Agora, sobre a primeira parte do sonho, sobre essa briga, essa guerra que a gente teve, eu ainda não defini quais são os inimigos, mas uma coisa que é clássica em sonho, clássica. Quando tem escadas, quando tem lugares, geralmente esses lugares, essas escadas, são níveis de consciência que são nossos. Às vezes, a minha ignorância, né, sobre até a minha próprio conhecimento sobre mim estava muito grande. Talvez essa minha batalha seria, enfim, conhecer o meu inconsciente, enfim, conhecer quem eu sou. Porque enquanto eu não conheço o que eu tenho lá no meu porão interno, eu vou tratar isso como inimigos. E por quê? Porque isso vai falar comigo. Uma coisa que eu sempre dizia, eu já tive fobia, tá, pessoas? E uma coisa que eu sempre disse é que quando a gente não dá voz aos nossos sentimentos e aquilo que a gente traz dentro da gente, aquilo vai gritar com a gente e vai gritar de uma forma que vai tirar o nosso controle, inclusive do nosso corpo físico. Então talvez esses anjos aí nem sejam anjos, mas uma força consciente que eu deixei me dominar. Por exemplo, quando eu tinha fobia, que eu tive fobia de cachorro, eu via um cachorro, por mais que fosse, sei lá, um poodle no colo de uma pessoa que tá no outro bairro, eu via aquilo, eu ficava congelada, sem reação. Meu coração disparava, eu não sabia se eu estava respirando ou não tinha controle das minhas pernas, eu só chorava. E é muito semelhante à reação que eu tive quando o anjo gritou comigo. Todas as vezes que ele gritava, era uma coisa que vinha de dentro e me paralisava. A gente tinha medo de perguntar. Só que toda essa descoberta só foi possível quando a gente adentrou esse porão e lutamos com os nossos inimigos, que nada mais são do que as questões nossas, que a gente busca não resolver, busca não enxergar. E aí elas acabam assumindo o controle. Só que eram a mesma espécie, né? Os mesmos seres que vieram me ajudar
a lidar com esses inimigos eram os mesmos seres que esses inimigos, só estavam em lugares diferentes. Um adentrou pela porta da frente e o outro veio pelos fundos. E é importante também porque eu frisei a questão da minha prima ter outra função. Porque essa questão do propósito, cada um vai ter o seu. Isso ficou muito claro pra mim. Não tente tomar o que é do outro. O seu lugar é seu. Tá? Assuma o seu lugar. Com base nas suas experiências e aquilo que você tem para oferecer para o mundo. Aquilo que faz parte de você. Dê voz àquilo que faz parte de você. E é este o sonho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima terça com mais um sonho.